Pô, velho, papo de semanas atrás eu comecei acompanhamento profissional porque eu descobri que eu tenho TDAH. E bom, eu já tô tomando remédio, tô procurando fazer as terapias aí da vida pra ver aí se eu consigo amenizar, porque TDAH é uma sigla pra transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo é que enquanto eu tava procurando ajuda profissional, o médico que me atendeu, ele me disse uma frase que me incentivou e foi um dos motivos de eu começar a fazer esse vídeo. O doutor olhou pra mim e disse que não existia uma solução definitiva pro meu problema. Isso significava que eu deveria aprender a conviver com o meu transtorno. Graças a Deus, meu TDAH, ele não tem um grau tão elevado, então é mais tranquilo de lidar com isso. Mas eu fiquei com a frase desse cara que me atendeu na cabeça por um tempo e foi um dos motivos que me levou a gravar esse vídeo. Todo mundo tem dificuldades no seu dia a dia e nem sempre existe uma solução definitiva para cada uma delas. Isso quer dizer que você tem que aprender a conviver com essas dificuldades e encontrar métodos de contorná-las para transformar o seu dia um pouco mais fácil. E é com essa nota que eu decidi gravar esse vídeo sobre a necessidade de mudança de vida, mais especificamente na parte de organização. Existe muita coisa a se falar em relação a esse assunto, pretendo fazer mais um vídeo sobre, com foco em uma coisa diferente, mas hoje esse vídeo é sobre organização. Eu gosto de falar sobre organização porque a organização é algo muito recente na minha vida e eu comecei a me organizar de fato para as coisas acontecerem muito recentemente. O fato é que a falta de organização e a falta de mudança de hábito, para mim, sempre foi um problema. Se você quer um exemplo, eu tive muitas dificuldades no processo de alfabetização. Quando eu era criança, eu recebi muito diagnóstico diferente, além de que eu não gostava de estudar. Hoje eu vejo os estudos como parte da minha vida e eu também não posso ser hipócrita. Eu não gosto de sentar o toba na cadeira e estudar. Então, para mim, realizar atividades massivas por longos períodos de tempo, para mim, é um grande problema. Mas independentemente da sua dificuldade, eu te garanto que a organização e mudança de hábito fazem total diferença no seu dia. Hoje em dia, quando eu de verdade comecei a me organizar e me importar com o desenvolvimento pessoal, eu percebo que isso fez muita diferença na minha vida. Se assim como eu, você também tem alguma dificuldade, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar que coisas simples podem mudar completamente como é o seu dia e vão facilitar muito a sua vida. De novo, eu já te adianto que esse vídeo ele é sobre organização. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre mudança de hábito. É claro que não tem como falar das duas coisas 100% separadas, mas eu vou tentar falar mais de uma nesse vídeo, beleza? Se você quiser ver o vídeo sobre mudança de hábito que eu vou postar no futuro, se inscreve aí, deixa um like e acompanha meu trabalho aqui na internet, beleza? Ok, primeira coisa que você tem que fazer é algo básico. Você precisa estar disposto a ter sua própria organização e decidir verdadeiramente mudar de vida. Eu não sou coach, eu não sou formado em nada, muito menos especialista em alguma coisa, mas você não precisa ser nenhum gênio para saber, para começar a mudança de verdade, você tem que querer fazer. Esse é o primeiro passo, mas é um dos mais difíceis de se fazer. Porque é literalmente você sair da sua zona de conforto, você mudar tudo aquilo que você já fazia para se adaptar a algo novo. Talvez no começo seja meio estranho ou meio difícil de continuar, mas confie em mim, se você for consistente, o esforço a longo prazo vai valer muito mais a pena. E esse é o segundo passo, mas também muito difícil, que é depois que você decidiu fazer, é continuar fazendo. Então o princípio da organização tá aí, é decidir fazer e continuar fazendo. Porque a organização nada mais é do que um padrão que você segue. Quando você tem um padrão para seguir, é só você acordar, ir lá e fazer. Você não precisa parar, pensar e fazer. É claro que a ideia não é você virar um robô e seguir certinho tudo aquilo que você predefiniu, porque é impossível você sempre ter 100% de aproveitamento no seu dia, porque vai ter um momento no seu dia onde você simplesmente não quer fazer nada. Isso é completamente justificável e comum, tá? Não é pra você se achar um inútil por não ter conseguido bater todas as suas metas daquele dia. Pelo contrário, você tem que inserir na sua organização um tempo só para você. Você precisa reservar um tempo para você descansar e ter esse momento só para você. É claro que você não pode ser um vagabundo que descansa mais do que trabalha. Se o seu descanso é maior do que o tempo que você produz alguma coisa, então é melhor você não fazer nada. Então, de início, a única coisa que você tem que fazer é decidir fazer, continuar fazendo e também se programar conforme as coisas vão acontecendo. É claro que o seu tempo de não fazer nada, você pode estar fazendo alguma coisa, tá? Quando eu falo tempo de não fazer nada, eu falo tempo de não fazer nada produtivo pro seu dia. Tá, beleza. Agora que eu te mostrei a necessidade de se organizar e o princípio da organização, preciso te mostrar como que você faz isso. Porque é a mesma coisa que eu chegar numa pessoa que nunca cozinhou na vida e mandar ela fazer um bolo pra mim. Então, pra se organizar de verdade, a primeira coisa que eu te digo é que você precisa arrumar um jeito que fique melhor pra você. Para te ajudar a saber qual é o melhor jeito para se organizar, de acordo com o que você faz, eu vou te dar algumas sugestões e você vê o que é melhor para você.
Mas independentemente do que você faça ou do que você acha melhor pra você, o que que você quer, o porquê que você tá se organizando tanto. Ter um objetivo faz parte da organização. Essa é a coisa básica que serve pra todo mundo que quer mudar de vida e quer ter um dia mais fácil, mais simples. Se, por exemplo, você é um estudante, você quer passar no vestibular ou no concurso público, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o edital da prova e olhar o que você precisa saber. Você precisa saber o que que cai na prova, o que você pode e o que não pode levar no dia da prova. Você precisa saber que dia é a prova. Tudo isso faz parte da sua organização. Vamos dizer que o pessoal que organiza a prova, eles cobram muito física e química. E você é péssimo nessas duas matérias. É claro que não necessariamente você é ruim nelas, mas é só um exemplo, tá? E pô, se você é ruim nessas duas matérias, então você precisa estudar mais. Então tem a ver sim com a sua organização, porque tem a ver como que você vai distribuir o tempo para cada matéria. Pode cair o mundo inteiro em cima da prova, mas se o seu problema é física e química, você tem que estudar mais física e química. Você precisa ser direto e sincero consigo mesmo na hora de se organizar, porque a coisa que é para facilitar a sua vida vai te trazer mais dor de cabeça se você não souber como fazer isso. Ok, objetivo definido, vamos pro próximo passo. Mas para ficar mais fácil de você entender, eu vou usar o exemplo do estudante, beleza? O exemplo do estudante está um pouco mais perto da minha realidade, então eu posso falar um pouco mais. Cara, o próximo passo é o mais prático que existe, porque depois de você definir o objetivo, você desenvolver um mecanismo para poder se organizar melhor. Talvez do jeito que eu falei ficou meio confuso, então eu vou trocar o nome. O que você precisa agora é de um método para se organizar. Tá, mas o que é o método para se organizar? Primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro é que não existe um jeito certo de se organizar, muito menos um método melhor ou pior. O que existe é um método ideal de organização para você. Isso significa que não tem um jeito certo que dá para todo mundo replicar e sempre vai funcionar, porque depende do método que você usa para se organizar. Não necessariamente o jeito que eu me organizo funciona para você. Se você simplesmente tentar copiar os meus hábitos e as coisas que eu faço no meu dia e tentar encaixar no seu dia, não vai dar certo, porque cada um usa um método ou um jeito que se organize para ficar mais prático, para ficar mais fácil o seu dia a dia. Eu vejo muito coach na internet que dá palestra sobre desenvolvimento pessoal. E ele fala lá que os bilionários eles tomam banho gelado às 7 horas da manhã. Ou que ler um livro por semana vai mudar completamente a sua vida. Isso é mentira. Não vai mudar a sua vida você tomar banho de água gelada às 7 horas da manhã. Ou que ler um livro por semana é o que vai fazer diferença na sua vida. Ok, ler um livro é uma atividade interessante a se exercitar. Eu acho que todo mundo deveria ler um livro. Eu mesmo não leio livros constantemente, mas eu adoraria poder ter esse hábito. Mas falar que, sei lá, o Bill Gates ficou rico porque ele tomava banho gelado 7 horas da manhã todo dia, não é verdade. O que deixou ele rico foi esforço, foi trabalho, foi planejar hoje o que ele vai fazer amanhã. Então o jeito que você se organiza, o seu método de organização tem a ver com o que é realmente produtivo para você, o que realmente faz diferença. E obviamente também tem a ver com conforto, porque você não pode se organizar de um jeito que você não consegue cumprir. Criar suas próprias metas faz parte do processo de se organizar, mas criar metas gigantescas e métodos de organização super complexos não te ajudam? Pelo contrário, talvez dificultem o seu dia. Desde o começo do vídeo eu tô tentando te mostrar que a organização faz diferença na sua vida e que ela serve para facilitar o seu dia, a sua semana e o seu mês. Então a forma com que você se organiza tem que ser baseada naquilo que você vive, aquilo que você faz. Ok, agora você já sabe do que se trata o método de organização, mas agora você tem que saber escolher e pensar qual que é o método que você vai usar para organizar o seu dia. Sinceramente, o método mais básico e mais comum de se organizar é criando uma rotina. Rotinas são fáceis de fazer, fáceis de se entender e é tudo questão de tempo para você se adaptar e aplicar tudo aquilo que você se organizou. Basicamente, numa rotina você vai picotar o seu dia em pedacinhos menores e vai reservar cada pedaço do seu dia para uma atividade específica. Mas eu pessoalmente não gosto de rotina e não uso. É super prático desenvolver uma rotina, mas eu pessoalmente não gosto. Tem um motivo para eu não gostar de rotina. Eu não gosto de rotinas porque elas não são flexíveis. Ou seja, se eu tiver algum imprevisto, eu não consigo reparar aquele tempo perdido. Vamos dar um exemplo com que eu quero dizer que a rotina não é flexível o suficiente. Vamos dizer que o Joãozinho toda quarta-feira vai à academia às 5 horas da tarde. E ele só treina na quarta-feira. Mas aí, na quarta-feira, 4h30 da tarde, ou seja, 30 minutos antes do treino do Joãozinho, ligam pro Joãozinho dizendo que a avó dele quebrou 2 costelas em um campeonato de karatê. E ele vai ter que acompanhar a véia no hospital só pra ela não ficar sozinha. E pronto, o Joãozinho acabou de perder o único horário que ele tinha pra ir na academia. E não dá pra ele repor o treino dele na quinta-feira, por exemplo. Porque quinta-feira, 5 horas da tarde, ele vai ter outra coisa pra fazer.
Se ele quiser fazer o treino no dia seguinte, ele vai ter que abdicar do que ele ia fazer 5 horas da tarde na quinta-feira. E esse é o ponto ruim da rotina, porque não dá para alterar ela de forma constante. Se eu tiver algum imprevisto naquele dia, eu vou perder muito da minha produtividade, eu vou perder tempo, e eu só vou conseguir repor esse tempo na semana que vem. Ou seja, se hoje eu deixar de fazer uma coisa, só semana que vem eu vou poder fazer ela. E se eu tiver que fazer essa coisa na outra semana, talvez já nem dê mais tempo. Inclusive, por conta do TDAH, é muito difícil para mim repartir o meu dia em várias partes e fazer essas tarefas em sequência. Então, para contornar isso, eu tive que procurar outros métodos para poder organizar o meu dia. Se você acha que uma rotina é suficiente para você, basta você repartir sua semana em várias partes e se comprometer com aquilo. Mas independentemente de não ser flexível, se você nunca se organizou ou nunca se preocupou em organizar o seu dia, vale a pena você testar pelo menos uma semana de rotina. Pega um domingo à noite, separa uma folha e escreve a sua rotina. Ou melhor dizendo, escreve as coisas que você vai ter que fazer naquela semana. Você deve escrever na sua rotina tanto compromissos fixos quanto compromissos regulares. Vamos dizer que você vai num cursinho todos os dias, menos no domingo. E especificamente no sábado daquela semana, você vai passar de manhã e de tarde no seu cursinho e à noite você vai num casamento. Você não precisa colocar que você vai no casamento em tal horário, porque a não ser que você vá todo sábado num casamento diferente, não tem por que você colocar isso lá no papel. Mas você sabe que sábado à noite você vai ter um compromisso, então não é interessante você colocar nada ali para você fazer sábado à noite. Então assim, se você nunca fez isso, vale a pena você testar. E se deu certo, repete na semana que vem. E se deu certo, mas teve alguns problemas no caminho, vale a pena você refazer sua rotina e tentar uma nova. E se não deu certo, vale a pena você procurar outros métodos de organização ou desenvolver o seu próprio método de se organizar. Tá, beleza. Já falei muito como criar sua própria rotina e métodos de se organizar. Então agora vamos para o ponto final do vídeo. Eu te passei muita informação de como se organizar e o método mais básico de fazer isso. Então a conclusão que eu quero chegar com você é a seguinte: existe uma necessidade em se organizar, existe um propósito por trás de fazer tudo isso. E isso tudo faz parte do seu desenvolvimento pessoal. Se você clicou nesse vídeo por recomendação do algoritmo do YouTube, talvez você já esteja interessado sobre esse assunto de desenvolvimento pessoal. Ou se você só está vendo esse vídeo de bobeira, pense e reflita se você precisa criar uma organização, criar uma rotina, criar um meio novo de facilitar o seu dia, ou você só quer fazer algo novo e é isso mesmo. Mas assim, cara, esse vídeo aqui ele é muito superficial. Isso significa que eu acho que não dá pra você organizar a sua vida com base no que eu falei aqui. Mas a partir desse vídeo dá pra ter uma noção básica da diferença que faz você ser organizado. E a partir dessa visão dos benefícios que você consegue ter se organizando, você pode tomar sua iniciativa e criar a sua própria organização. Então assim, se você se sentiu incomodado com a falta de organização, eu super te recomendo pesquisar mais sobre o assunto. Se você é estudante, por exemplo, e sentiu a necessidade de se organizar, passa no canal Matemática em Evidência, que lá ele tem muito conteúdo sobre isso aí. Esse canal é apresentado pelo Logan e o estilo de vídeo dele é muito parecido com o meu. Então se você se interessa um pouco pelo estilo de vídeo que eu gravo, talvez você goste do canal dele também. Enfim, cara, eu acho que eu já falei tudo o que eu precisava falar nesse vídeo. Então, em resumo, eu gravei esse vídeo só pra te incentivar a ter essa mudança, a ter essa perspectiva. Lembrando que eu não sou nenhum especialista, tá? Só tô contando meu relato e minha experiência com isso aí. Então, eu acho que vale super a pena você pesquisar mais sobre e se aprofundar nesse assunto. Como eu disse mais pra trás no vídeo, eu pretendo gravar outros vídeos mais ou menos na mesma temática. E o próximo vídeo que eu pretendo gravar sobre desenvolvimento pessoal é mais especificamente sobre mudança de hábito. Eu até pretendia falar sobre mudança de hábito nesse vídeo, mas ia ficar muita informação e tudo muito raso. Então eu preferi gravar um separado do outro para ficar mais fácil de entender e ficar um pouco mais aprofundado em cada um dos assuntos. Mesmo que esse vídeo em si não seja muito detalhado sobre, mas já é o básico do que você precisa saber. E bom, era só isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do meu conteúdo, pelo meu trabalho aqui na internet, se inscreve, dá um like, isso me ajuda bastante. E se você quiser que eu fale de algo específico, deixa aqui nos comentários, beleza?